Sabe o que me impressionou, Lacombe? Eu tô ouvindo há uns dias que estava tendo protesto na Venezuela. Como Imagens antigas, né, que estavam usando. como eu tenho contato tanto com o ex-presidente da Suprema Corte da Venezuela, quanto com e também tenho contato tanto com ele quanto com Eduardo Bittar, eu perguntei para eles, falei assim: "Essas imagens aqui são antigas, não sei", porque eu lembro, né, por exemplo, quando mostrou aquelas imagens das estátuas sendo derrubadas, eu me lembro de quando Sim, foi aquilo dali, gente noticiou ao vivo no texto, sim. dali não é de agora. E aí eu achei estranho, falei assim: "Tá rolando alguma desinformação". Porque o que que o pessoal no Brasil ainda não entendeu, né, aqui quando eu falo pessoal, não é você que está nos assistindo, são jornalistas, os analistas e alguns outros curiosos que querem se meter no que está acontecendo. Nós estamos em plena guerra, e não é figura de linguagem, nós estamos literalmente em uma guerra. É uma guerra com desdobramentos ainda iniciais e em etapas distintas, é porque a palavra guerra, ela ressoa na cabeça das pessoas sempre como o desfecho final de um combate. Então, se você for analisar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que até chegar aquele banho de sangue, foi em 44 ou já em 45? O maior, o, o maior índice de mortos na Segunda Guerra. Ixi. Me fugiu aqui agora da Quarenta e cabeça. cinco já 45 é o último ano já, acho que não foi, né. Deve ter sido em Mas deve 44. ter, mas assim, porque depende, né, porque se você contar o dia D, se você contar as bombas de Hiroshima e Mas teve um Nagasaki, ápice ali, aí teve um ápice. 45 foi. Então, mas de qualquer A forma, guerra na Europa terminou em maio. aham. Então, maio, então é mais ou menos isso, é logo depois do inverno. Terminando o inverno, a guerra já estava acabando. Então, as pessoas tendem a ver guerra apenas como desfecho final. Só que a guerra ela começa de modo distinto. Só pra avisar que já somos líderes no horário, tá? Com Ah, 16 bom, minutos de programa, tá bom, né? bom. E o início de uma guerra, ele é assim, você tem vítimas, poucas Ó, o vítimas. Gonçalo tá dizendo 42, 1942. Foi o ano, inclusive, que minha bisavó O ano foi 42 foi o ápice das é, mortes. foi executada, foi 42, Elise Bornstein, minha bisavó, É, mas parte de pai, né. talvez seja o ápice das vítimas. Eu tô falando da guerra em Ah, da si. guerra em si, porque É, o da execução dos judeus começou ali, acho que foi o ápice, foi 42, né. mas eu acho Com a que solução final, né. sim, eu acho que o embate que houve mais mortes de soldados foi É, o 43 ou Gonçalo falou da 44. Rússia, né, da União Soviética ali, né. Mas de qualquer forma, vamos lá, o que que acontece? Você tem a fase inicial de uma guerra, onde algumas poucas vítimas são capturadas, são feitas reféns, e isso ainda não é motivo suficiente para usar força total numa guerra. Foi o amor E isso já está 44. acontecendo. O que que já está acontecendo nesse exato momento? O Bolsonaro, ele está dentro de um processo legal? Não. O Bolsonaro, ele está prisioneiro. Ele está prisioneiro, ele está na casa dele, mas ele é prisioneiro por um crime que ele não cometeu, sendo julgado por uma corte que ele não deveria ser julgado por um crime que não aconteceu. Então, isso é um prisioneiro de guerra. Bolsonaro Sim, é um prisioneiro de guerra. sim. As vítimas do 8 de janeiro, eles cometeram crime? Não. Gente, foram mais de 1.000 pessoas presas. Ninguém pode dizer que isso é. Porque uma coisa, você tem um equívoco ou uma decisão ruim ou corrupta de um juiz aqui e acolá. Nós estamos falando da Suprema Corte prendendo mais de 1.000 pessoas sem crime. Isso é guerra? Óbvio que é guerra, né. Então você tem essas vítimas do 8 de janeiro, as pessoas anteriores ao 8 de janeiro, meu caso, o caso do Eustáquio, o caso do Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Sarah Winter, que a gente não pode esquecer, também foi vítima, e tantos outros. Então, tem várias pessoas que eu não quero esquecer o nome de ninguém aqui, mas se eu ficar listando o nome, o programa não acaba hoje. E essas ações de guerra que foram tomadas, elas têm etapas, e uma das etapas que nós estamos vivenciando nesse exato momento é o convencimento das massas. Quando os Estados Unidos precisava entrar na Segunda Guerra, os Estados Unidos deixou ser atacado em Pearl Harbor. O movimento America First, que é o movimento hoje que está impulsionando Trump, ele surge antes da Segunda Guerra Mundial para convencer as pessoas que os Estados Unidos não deveriam se meter na guerra e cuidar dos problemas internos. Esse é um artigo maravilhoso sobre isso, da Diana West. Salvo engano, nós já traduzimos esse artigo dela e está na revista. Se não tem o artigo, a entrevista exclusiva com a Diana West, autora do livro Traição Americana, a entrevista exclusiva da Diana West, com legendas em português, está na plataforma da revista Timeline. E o America First é um movimento que surge para tirar os Estados Unidos da Segunda Guerra,
mas os próprios fundadores e os membros do movimento American First, depois do ataque de Pearl Harbor, falaram, opa, não vai dar, a gente vai ter que deixar os Estados Unidos tem que, agora é uma necessidade, os Estados Unidos precisa ir para a Segunda Guerra para poder se proteger, e é exatamente esse momento em que nós vamos, tá aí a entrevista, é essa daí, entrevista exclusiva com o Eduardo, mas dessa aí que você vai ter entrevista exclusiva, essa daí, entrevista exclusiva com a Diana West, autora do livro American Betrayal, ela concedeu essa entrevista para nós aqui na revista Timeline. E aí, o momento em que nós estamos agora é convencimento das massas para ver qual lado as massas irão apoiar. O Getúlio, ele teve de dar 1000 passos para trás, porque ele estava 100% alinhado com Hitler. Totalmente fascista que era. Não, mas a ponto de receber líderes nazistas no Brasil. Eu esqueci agora o nome de um dos líderes nazistas que estavam lá no Brasil, no Rio de Janeiro, tirando foto com pessoas do regime do Getúlio Vargas. Quando os Estados Unidos chegou com o navio no Nordeste brasileiro, mudou de ideia porque os militares daquela época eram outros, eles deram um ultimato para o Getúlio Vargas, falaram assim, você não vai apoiar a Alemanha nazista. Eu quero, desculpa segurar tanto o microfone, Max Lacombe, mas o contexto disso é de extrema importância. E você não, eu afirmo aqui categoricamente, não é vaidade da minha parte, não é prepotência, mas você não vai encontrar isso em lugar nenhum, o que eu vou dizer para você aqui agora. Olha o quão difícil foi para Getúlio sair da aliança com a Alemanha nazista e entrar para o lado certo da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Por quê? O maior líder católico na época, leigo, né, Alceu Amoroso Lima era o pseudônimo dele, o nome dele era... Não, Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde era o nome era Alceu Amoroso Lima. Isso, Alceu Amoroso Lima, que usava o pseudônimo Tristão de Ataíde. Ele era um dos maiores líderes intelectuais do Brasil e era um católico que no início era o livro mais lido de lógica, metafísica, não sei o quê. Esse cara, ele começou como fascista e depois virou comunista. Ele deu mole, ele perdeu totalmente a linha e sobrou o Gustavo Corsão, eram todos no mesmo centro Dom Bosco. O que é isso aí? Benito Mussolini, senhor Benito Mussolini, que carta é essa? Consegue ler aí, Max? A produção está Carta de colocando Getúlio aqui. Vargas. Carta de Agradeço. Getúlio Vargas. Consegue ler, Max? Lê aí a carta. Agradeço sua cordial mensagem de saudação ao governo e ao povo brasileiro trazido pelo avião. Realizou voo inaugural, linha transoceânica, empreendimento destinado a estreitar laços de amizade, ligam nossas pátrias e facilitar as nossas relações de interesse econômico e cultural. Getúlio Vargas. Você vê que você pode botar assinado Lula, né? Pois é, exatamente. Você pode colocar ali Pode botar assinado para Lula. Maduro. Aí, assinado mais um Lula, né? documento que a produção achou aí, olha aí. Senhor Excelentíssimo. O que é ali? Aí tá em alemão. Den Herr. Seine... Leia lá com alemão. Não, pede pro Pedro, pô. Pedro que Vernichten morou lá. Staaten. Tá em alemão aí. ó. Adolf Adolf Hitler. Hitler. Que documento é esse aí? Rapaz. Mostra aí. Documento pro Brasil, isso aí? Telegrama recebido, ó lá. É, Hitler recebendo telegrama do Hitler, do Palácio do Fala- Catete. Palácio do Catete, que era o Palácio Presidencial Uhum. do Brasil, recebendo uma carta, um telegrama do Hitler. O Leia aí, Lula- leia aí o Lula- que a produção está escrevendo aí. O Lula declara amor ao Xi Jinping, ao Putin, ao Ortega, ao Maduro. É bom a gente E Getúlio resgatar. tinha essa relação próxima com Hitler e Mussolini. Então, É é isso bom a aí. gente resgatar isso para o pessoal entender o que está acontecendo com o Brasil nesse exato momento. Quer dizer, o banho de sangue pode ser que venha a acontecer, Não, infelizmente. Ele botou o Ou- documento em alemão. Mas Pedro, pede ele para traduzir, escreve aí. Pedro, traduz aí que você fala alemão. E eu aí, não falo. o que acontece? O período pré-banho de sangue, né, ele já está acontecendo no Brasil. Nós estamos em guerra. O que o Lula está querendo ver agora é se a população vai apoiá-lo nessa iniciativa ou não. Ou pelo menos não resistir, né? Ou não resistir, ceder, né? Ceder. Então, ele está fazendo isso, e daí que a censura ocupa um local primordial. É uma estratégia primordial nesse momento. As pessoas precisam ficar só ouvindo o Globo, CNN, ICL, Diário do Cu do Mundo, que é o DCM. As pessoas precisam ter só esses canais. Eles não podem ter conversa timeline. Daqui a pouco o Pedro pode colocar a audiência ali para ver como é que tá. Porque
Em qual lugar que vocês estão ouvindo essas informações aqui? E aí, no Brasil, graças a algumas pessoas do Centro Dom Vital, que era o Gustavo Corsão, o padre fundador da PUC do Rio, padre Leonel Franca, jesuíta, graças a essas pessoas, e também ao doutor Plínio Corrêa de Oliveira, da TFP, e ao Dom Antônio de Castro Maia, em Campos, graças a essas pessoas, nós empurramos os fascistas e os comunistas para o mesmo lado. E falamos, não, nós não queremos isso. Gente, é bom lembrar, a guerra acaba em 45, já na década de 50 os esquerdistas estavam com tudo, é exatamente na década de 50 que o Oswaldo Peralva vai para Moscou, e ele tem aquela formação no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, e ele acaba virando um desertor dos comunistas, e logo depois da década de 50, os comunistas conseguem levar Che Guevara para receber medalha de condecoração em Brasília, e conseguem levar o Fidel Castro para ser recebido com honrarias. E é nesse contexto que acontece 64. Nós estamos falando aqui de um problema que surge antes da Segunda Guerra Mundial, com um regime fascista, que vai se perdurando até 64. E eu sou obrigado a ler comentário de gente falando assim, pô, tá demorando. Eu falei, porra, amigão, peraí. Isso aqui não é Pokémon, não, cara. Pô, se você joga bolinha, vai lá, já treinei meu Pokémon. Vai, Pokémon Trump. Pô, peraí, eu preciso conversar com adultos. Com o Tomás, eu aceito. Ele virar e falar assim, papai, tá demorando. Papai, tá demorando, dá o play logo. Eu falei, pô, mas adultos? Gente, é sério. Não é brincadeira, nós estamos em guerra. E quem tá falando isso pra você não é uma pessoa que tá em casa no sofá assistindo tudo. Eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha esposa e filhos, com a minha filha doente porque precisava viajar e tomou a vacina tríplice viral e quase morreu. Se eu tô falando pra vocês, calma, porque tá tudo em andamento, é porque calma, está tudo em andamento. Não é clichê pra ganhar like e visualização. E aí, qual é o contexto de agora, que eu estou fazendo analogia com o anterior? O Maduro já está decretado que ele não é mais presidente. Não é presidente. Ele é chefe de narcotráfico. Esse é o ponto número 1. Ponto 2. Como chefe de narcotráfico, os grupos dos quais um dos grupos que ele faz parte já foi decretado como grupo terrorista pelo governo dos Estados Unidos da América. E o Trump, com o American First, não vai mais deixar esses grupos terroristas tocarem o terror, porque ele viu o que o Bukele fez. Opa, então dá. Se o Trump conseguir 5% do que o Bukele fez em El Salvador, se ele conseguir fazer nos Estados Unidos, o Trump vai ter uma estátua maior do que a do William Penn lá na Pensilvânia. Ele vai entrar para a história dos Estados Unidos. Porque o problema dos Estados Unidos não é dinheiro. Todo mundo aqui tem grana. O problema dos Estados Unidos é a criminalidade, que é proveniente de imigração ilegal unida a narcotráfico, e o problema dos esquerdistas que estão sempre querendo meter uma agenda de um Estado maior abocanhando o pescoço das pessoas. O Trump está combatendo esses dois. Nós estamos em guerra. Só que para isso o Trump precisa tirar o maior vampiro que está nos Estados Unidos, que é a China. E a Rússia por meio de seus infiltrados. Então, o que está acontecendo com o Maduro na Venezuela é um reflexo disso. O Brasil pode sair como um grande vitorioso, tirando o Lula, tirando o Alexandre de Moraes, Dino e todos esses caras, e dizendo para o governo americano: o Estado brasileiro não ficará no lado de Maduro, China, Rússia e etc. Só que isso é uma decisão que tem que começar do povo e não dos políticos. É necessário ter um movimento nacional brasileiro, primeiro, de conscientização sobre o que está acontecendo, e segundo, um movimento que deixe claro: nós não queremos mais Alexandre de Moraes e Lula. Ponto final. Acabou. Não tem essa de eleição. Não queremos mais saber de eleição. É como o Eduardo fez. Quisera eu que o Novo falasse assim, ó, não queremos mais saber de eleições. Nós estamos em guerra nesse exato momento e nós só iremos querer disputar eleições quando o Brasil tiver eleições. E para o Brasil ter eleições, é necessário que Bolsonaro seja solto e todos os inquéritos que estão no STF sejam anulados e todos os reféns sejam soltos imediatamente, porque isso aqui é guerra, senão nós vamos prender os responsáveis. Se isso acontecer, o Brasil tem muita chance de dar certo. Se isso não acontecer, as pessoas ficarão iludidas, os políticos que lá estão vão ficar iludindo vocês, colocando parente, amigo, coleguinha, para ganhar cargo no Senado, para ganhar cargo na Câmara Federal, fingindo para vocês que estão fazendo oposição, só que na verdade eles só estão garantindo o salário deles e o salário dos parentes. Ó, Pedro mandou aqui a tradução da cartinha lá
na verdade, um telegrama, né, do Hitler para o Getúlio Vargas. Foi em 2 de maio de 1940, e o Hitler disse o seguinte ao Getúlio Vargas: ele agradece formalmente pelas felicitações enviadas pelo governo brasileiro por ocasião do feriado nacional alemão, o Dia do Povo Alemão, que celebrava o 1º de maio como feriado nacional. Então, não dá. Toda hora que eu faço críticas a Getúlio Vargas, é engraçado que tem gente que até hoje acha que ele é o pai dos pobres, né, que foi um grande presidente. E eu O me Lula lembro. o elogia até hoje. Não, mas tem gente, teoricamente, do nosso lado, com a cabeça Sim. mais próxima da nossa, que acha um absurdo quando eu critico o Getúlio Vargas. Não sei exatamente por que a pessoa não tem acesso à informação sobre quem realmente foi Getúlio Vargas. Bom, então Rapidinho, desculpa, você não sabe por que não? Produção, coloca no Google e escreve isso aqui pra mim, por favor. Bota assim, Getúlio Vargas, carta. Carta del Lavoro? Não, Hum. deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui. Satanismo. Meu bloco de notas. Coloca aí, por favor, o nome de Menotti Carnicelli. Com 2 T's? 2 T's. Menotti Carnicelli com 2 L's. Coloca aí, produção, por favor. Agora você vai entender porque que o Getúlio Vargas tem tanto apoiador. Bota assim, guru espiritual também. As cartas de Getúlio Vargas a Menotti Carnicelli foram divulgadas pela filha do Getúlio, e ele era o mentor espiritual do Getúlio Vargas. O Menotti Carnicelli era amigo pessoal e da mesma seita do Hector Caviglia, que era o guru do Perón. Deu para entender? Hoje veio um vídeo para mim de uma manifestação meio com trio elétrico, negócio de dia do Exu. Vocês chegaram a ver isso? Foi, tentando Foi teve isso. recente É aquilo? recente. Foi a terceira, eu acho. Meu Deus do céu, todo mundo de vermelho e preto. É. Negócio de maluco. Bom, mas deixa eu só, antes de passar para o Max, Uhum. deixa eu só dar algumas informações sobre o que o Maduro anda falando sobre essa milícia de quase 5 milhões de homens num país de 30 milhões de habitantes. Então, é uma força, e a quinta força, né? Tem a Guarda Bolivariana, tem essas milícias e tem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Fazem parte das Forças Armadas da Venezuela. Isso foi criado pelo Hugo Chávez, né? Então é um dos 5 componentes da Força Armada Nacional Bolivariana. E o Maduro, ele está reclamando do que ele chama de repetição podre de ameaças. E aí ele disse num discurso recente, daqueles tipo cobardes, os primeiros a manifestar solidariedade e apoio a este presidente trabalhador que aqui está foram os militares desta pátria. E aí ele pediu às bases políticas dele, né, que avancem na formação das milícias camponesas e operárias. Quer dizer, ele não está satisfeito só com os 5 milhões, quase todos reservistas, né, das Forças Armadas, ele quer mais. Então ele falou o seguinte, né, ele quer milícias camponesas e operárias, em todas as fases. Fuzis e mísseis para a força camponesa, para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela. Mísseis e fuzis para a classe operária, para que defenda a nossa pátria. E aí a gente está falando sobre isso. Os Estados Unidos estão assim cercando o Maduro, e afirmam com todas as letras que ele é o grande chefe do narcotráfico na Venezuela e um dos maiores do mundo, Max. Pois é. E a ideia do Trump não é, em princípio, não seria tanto uma invasão por terra, né, mas muito mais um bloqueio. Eu botei aí uma imagem, produção, só para o pessoal ver a quantidade, né, de submarinos, navios. Eh, Destroyer, na verdade, seria contra torpedeiros, né, eu estava lendo aqui. Eh, então tem vários ali na costa da Venezuela, que é exatamente para fazer um bloqueio ali no Cartel de los Soles, né, e evitar que a droga saia. Então, a grande dificuldade do Maduro com esse bloqueio americano vai ser conseguir vender a droga, Você levar a conseguir droga. grana, né? Exato. Porque a PDVSA, que é a grande fonte de riqueza dele, né, que é a Petrobras da Venezuela, ela não tem capacidade nem de prospecção mais, né? Pois é, porque na verdade ele virou um narco-estado. O que sustenta hoje a o governo do Maduro, né, o regime dele, é a venda de droga, né, a produção e a venda de droga pelo resto do mundo todo, inclusive nos Estados Unidos.